Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem me assistindo. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre as obras faustinas. Bom, o que é uma obra faustina? É uma obra que ela remete ao personagem Fausto. Lembram? Fausto, que vendeu a sua alma para o diabo, né? Personificado em Mefistófeles, em troca de popularidade, em troca de ser uma pessoa de renome, né? E o diabo também, ele meio que engana, né? Ele meio que ele ludibria Fausto e ele coloca no acordo que eles fazem que o Fausto não poderia ter qualidades, né, que seriam humanas, tipo a compaixão, a empatia. Ele deveria seguir a sua vida frio, só pensando no, no seu objetivo, que seria ser uma pessoa de glória, de renome, né, ser uma pessoa importante. E é óbvio que isso daí é contra a natureza do homem, né? E Mefistófeles, já conhecendo que a natureza do homem é assim, ela é, em dadas ocasiões, de se importar com o próximo, Fausto acaba tendo que sucumbir, né? A esse pacto que ele fez com Mefistófeles, né? Então existem outras obras que vai da literatura ao audiovisual que elas se assemelham muito a isso. E é isso que eu vou falar. O diabo no imaginário popular e como que as adaptações e os filmes baseados em livros, né, mostram o diabo para você, né? Mostram, colocam essa, personificam, né, essa figura do diabo para o homem. De acordo com a época em que foi escrito, o diabo podia ter formas diferentes, né? Digamos que na Idade Média, na Baixa Idade Média também, né? Que seria comecinho da Idade Média, assim, vai de século IV, V até século X, mais ou menos, assim, o diabo era visto como uma forma muito ruim, muito feio, com chifres e patas e coisas assim, bem animalesco mesmo, né? Com o passar dos anos, já na Idade Média e depois na Idade atual, né, na Idade Contemporânea, que vamos seguir, vai do século XIX, final do século XVIII ao século XIX em diante, o diabo já é colocado como uma figura mais bonita, como uma figura que pode se transformar até mesmo num homem ou numa mulher muito sedutor, porque o interesse dele é angariar sua alma, né? É seduzir você. Então nós temos aí filmes que vão retratar bastante como que o homem era visto. Eu não sei se vocês já... Bom, eu já devo ter falado aqui no canal sobre uma obra de... Eu acho que é de Rosenberg. Angel Heart, Coração Satânico. Angel Heart, ele é uma obra no cinema, ela é baseada no livro. Baseado quer dizer que o ator, né, quer dizer que o diretor, no caso Alan Parker, né, que dirigiu o filme, ele pode ter mais liberdade de ir além, de mudar certas características do livro, de colocar algumas coisas que não estão inseridas no livro, colocar no audiovisual. Como, por exemplo, no livro Coração Satânico se passa todo em Nova York. No filme ele divide essa figuração entre Nova York e boa parte em Lusiânia por conta do histórico místico de Lusiânia, né? Com relação às personagens, a personagem da Epífane, que no filme ela
né, ela é uma moça pobre, que é sacerdotisa da religião voodoo. No livro, ela já é uma pessoa de maior peso na narrativa. E ela vive em Nova York, ela não vive em Nova Orleans, né? Uma outra obra faustina, embora todo mundo assim assista sem se dar conta, mas ela é bem faustina mesmo, né? Ela remete muito a Fausto, é o Motoqueiro Fantasma. Esse filme, ele aborda a questão do diabo, né? Que no filme acho que se chama Mefisto também. Ele, ele aborda como um homem que pode dar poder a ele, né? A ponto dele poder salvar a vida do pai, mas ele também engana, né? O Johnny Blaze, né? O personagem do filme. Ele diz que curará o pai do câncer, mas ele não evita que o pai morra. O pai vai acabar morrendo num acidente de moto, né? Um, o imaginário do diabo, né, como nós imaginamos o diabo, vai decorrer muito daquilo que são as nossas crenças. Pessoas que são muito devotas, muito religiosas, né? Geralmente veem o diabo realmente como aquela figura bestial. E pessoas que vão assim acompanhando o tempo, né? Acompanhando as mudanças do tempo, elas podem ou acreditar que na literatura o diabo possa ganhar forma daquilo que você mais gosta, mais deseja, ou que possa vir na figura de uma pessoa bonita, né? Ou se você for uma pessoa mais freudiana, você vai acreditar que é uma neurose, né? Que nem a psicologia já explicou possessão e pactos como se fosse uma neurose, uma carência, talvez, assim, da infância com relação ao pai, né? Que pode criar certas ilusões da sua cabeça. Não vou aqui discutir a crença de ninguém, porque cada um crê naquilo que é mais agradável assim, e é aquilo que te traz mais conforto, que te traz mais segurança, tá? Eu só quero falar de como ele é visto na literatura. E na literatura, ele é sempre visto como aquela figura do mal, mas o mal mentiroso, né? O mal que ele vai te dar o que você quer, que nem no caso. hum, Deixa eu ver um caso bem famoso aqui. Ah, Robert Johnson, aquele guitarrista, cantor de blues, acho que era dos anos 30, parece. Ele também engana, né? Porque o Robert Johnson, diz a lenda, né, que o Robert Johnson ele não tocava blues muito bem, até que ele some durante um ano. A figura dele é vista em cemitérios, né? E depois de um certo tempo, quase um ano depois, ele volta assim, tocando divinamente bem, divinamente entre aspas, né? Que seria assim, o blues do diabo, né? Segundo as pessoas que gostam dessa história. Eu diria assim que é muito mais assim atraente você acreditar num charmoso boato local, né? Nessa história do blues, do que você considerar o fato de que estamos aproximadamente em 1930, de que um homem, um negro, não podia ser visto por aí tocando violão, ele iria preso por vadiagem, era assim, em 1930 era assim. Então ele ia tocar nos cemitérios porque seria o lugar que a polícia não o incomodaria, né? Seria mais ou menos assim. E um ano é tempo suficiente para você aprender, para você dominar aquele instrumento e para você voltar como um bom tocador de blues, né? Mas a lenda é bem interessante, se você for considerar como que as pessoas imaginavam é que se você não tinha talento, você não ia ter sempre, né?
e de repente você tocar divinamente bem, tocar assim, de um jeito como ninguém tocou, que nem Paganini, por exemplo, né? Um, Paganini, ele tocava acordes, ele tocava as notas no violino como ninguém havia tocado. Ele era de uma rapidez assim incrível e de uma harmonia muito avançada para a época dele, né? Quem gosta de música clássica, eu recomendo. Escutem algumas obras de Paganini e vocês vão gostar. Outra obra que também remete a isso, deixa eu ver. Olha, eu acho que. Bom, olha, Fausto de Goethe, ele criou certos tipos de ideia que se tem de diabo, e naquele seriado Lúcifer, eles colocam o diabo como uma figura sedutora, né? É uma outra maneira de se ver também, para você ver como que o diabo, na imaginação das pessoas, principalmente das pessoas mais simples ou das pessoas mais sectas de religião, né? Essas pessoas elas viam o diabo como uma figura que vai se transformando ao longo dos anos, né? Ele passa daquela imagem bestial, daquela figura de chifres, patas e tudo mais, para uma figura mais próxima ao humano. Eu acho que é por isso que nos seriados hoje em dia, em alguns filmes hoje em dia, a gente até chega a se simpatizar um pouco mais, justamente por ele estar próximo a expressões humanas, a figuras humanas, né? Quando eu digo figuras humanas, eu digo até mesmo sentimentos humanos, né? As pessoas hoje em dia colocam até Deus nos sentimentos humanos, né? Deus tem ciúmes de você, Deus é Deus é apaixonado pelaquela religião, né? Na minha concepção, Deus é uma força e Deus é Deus. Deus não faz escolhas, né? Deus não pode ter ciúmes de uma pessoa, porque ciúmes, acredito eu, né? Que seja uma coisa da natureza humana. Com relação a adaptações e a filmes baseados em livros, há uma pequena diferença, né? A adaptação, ela corre sempre de acordo com a premissa que aquele filme foi feito. Um exemplo disso, A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo, ele é um filme adaptado de uma premissa que é as escrituras, o evangelho, né? Ele vai pegar aquela parte em que Jesus é entregue, morto e condenado e posteriormente ressuscitado. Dentro dessa premissa, ele não muda muita coisa, né? Aliás, o diretor, acho que é o Mel Gibson, o diretor, ele quis respeitar até o linguajar que se falava na época, né? Colocando algumas frases dos romanos, dos soldados romanos em latim, colocando, né, os hebreus falando a própria língua, né? Eu não sei se ele conseguiu atingir o aramaico, mas é bastante coisas em judaico você via que eles falavam. Se eu não me engano, ele até deu uma reportagem dizendo que ele não gostaria que esse filme fosse dublado, por conta de todo esse trabalho que ele teve com a linguística e com a língua e com a inserção de idiomas já mortos, né, na língua, no filme. É um filme muito bom e é uma adaptação porque ele segue quase que à risca, sem grandes mudanças, aquilo que foi proposto no filme, né? Já uma adaptação, vou pegar uma adaptação mais ou menos assim, como no mesmo, na mesma vibe.
queriam vocês, né? Na mesma vibe. Deixa eu ver. Jesus Cristo Superstar. Jesus Cristo Superstar é baseado nas Escrituras. Porque ele pega aquela premissa, que seria a vida de Jesus, mas ele vai além, ele insere coisas que não existiram, né? Ele insere atitudes e linguagens, né? A linguística própria dos anos, final dos anos 70, mais ou menos, né? Da época mais ou menos em que foi escrito. Jesus Cristo Superstar, se eu não me engano, é uma obra que conta a vida de Cristo pela perspectiva de Judas, né? Ele conta como que a sociedade pode ser muitas vezes não, né? Quase sempre falsa, mentirosa, como que a sociedade pode ser hipócrita, né? Como que nós falamos uma coisa quando na verdade sentimos outra, aborda mais ou menos assim, mas ele faz grandes mudanças, né? O diretor, ele teve a liberdade de ir um pouco mais além, né? Por quê? Porque era um filme baseado, né, em fatos bíblicos, mas ele não seguia a risca, né? Quando uma coisa é baseada num livro, o ator, o diretor, ele pode ir mais além daquilo que está escrito, ele pode inserir coisas novas. Quando é adaptado de um livro, ele segue à risca, né? Ou quase à risca, com pequenas mudanças, a premissa do livro, tá ok? Bom, deixa eu ver. Acho que um outro filme que também fala a respeito de diabo, de como que as pessoas enxergam o mal, pode ter a ver também de como as pessoas enxergam a religião dos outros, né? Porque a religião das outras pessoas, elas em certas épocas, né? Talvez não agora, talvez hoje as pessoas tenham mais conhecimento de mundo, mas em certas épocas as pessoas viam uma religião estranha à sua como alguma coisa ameaçadora, né? Espiritualmente ameaçadora, alguma coisa que pudesse trazer dúvidas ou que pudesse inserir o mal dentro de uma comunidade. Eu acho que as pessoas, elas viam na religião dos outros a introdução de alguma coisa maligna, né? Não sei se vocês já chegaram a ler o livro Bebê de Rosemary, ele é um pouquinho diferente do livro, né? No Bebê de Rosemary, aliás, ele é baseado no livro, tem algumas diferenças bem marcantes, né? Mas eu vou tocar aqui num ponto principal. Na época em que foi escrito o livro O Bebê de Rosemary, foi logo depois do pós-guerra, estava vindo para os Estados Unidos uma leva muito grande de estrangeiros, e com os estrangeiros as suas culturas, né? E, logicamente, tanto o escritor como o produtor do filme, que foi pouquíssimo tempo depois, eles... Como que eu vou dizer isso? Eles viram na cultura do outro uma certa invasão, né? Uma certa introdução de elementos que para eles poderia ser perigoso ou representar o mal, né? Então, nessa visão que eles têm de como que pode ser o diabo, nessa alusão, né, do livro O Bebê de Rosemary, do filme, ele pode vir oriundo de uma cultura bem oposta ao cristianismo,
e ele pode vir também na forma de uma criança, né? Que é mais ou menos o que o livro sugere. Dentro do livro, né, O Bebê de Rosemary, há questões como a introdução de imigrantes, a introdução de novas religiões que fugissem um pouco ao cristianismo, né? E dentro dessas religiões nós vamos ver muito o que eles chamam posteriormente de bruxaria, né? Claro, é um livro, tá? Não, 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 não vamos levantar aqui a questão de se bruxaria existe ou não, mas é um livro que ele aborda essa questão de você ter junto a uma comunidade ocidental cristã, né, culturas que venham de outros países que não sejam cristãs, né? No Bebê de Rosemary, você percebe que boa parte da cultura deles era quase que ou era cristã, né, cristã católica, ou era evangélica. Então eles viam no diabo, né, uma ameaça constante. Outra crítica que o livro faz também, aliás, isso daí eu vi também em outras obras também, inclusive em Fausto. Você matar certos desejos que você tem dentro de você, né? Você ver aqueles desejos como desejos pagãos, desejos maus, desejos ruins, né? Que remetem a forças malignas, como uma forma de expressão do mal, né? Como se o mal estivesse se expressando por aquilo. Talvez por isso na Idade Média e na Baixa Idade Média também tenham se matado tantas mulheres, né? Talvez porque elas representassem todos aqueles desejos que os homens tinham em si, né? E que ficava incômodo você manifestar. Então, se você não manifestava, você matava a fonte do teu desejo, ou seja, a mulher bonita ia para a fogueira, né? Mais ou menos isso. Um outro filme também que é muito interessante também para se falar a respeito de outras religiões é o filme A Chave Mestra. Eu não sei se vocês já assistiram. O filme A Chave Mestra vai contar a história da Caroline, que vai tomar conta de um senhor que teve derrame, né? Antes ela era enfermeira e cuidava também de idosos. Ela sai dessa vida de enfermeira por conta de achar que ela não faz tanta diferença assim na vida deles. Ela quer fazer a diferença na vida daquele idoso. Só que a dona da casa, que mora em Nova Orleans, né? Para você ver como que Nova Orleans tem essa figura, né, do lugar místico, do lugar sagrado, né, para os praticantes de outra religião. Ela vê na figura dessa mulher, a princípio, né, uma mulher que é apegada demais à casa, que é apegada demais aos costumes dela, aos costumes do sul, né? E com o tempo ela vai considerando essa mulher é muito possessiva com o marido. Até que vão inserindo, né? Eu não vou contar o filme todo, tá? Vão inserindo na trama, né? Junto com os demais personagens, elementos do voodoo e do udu. Udu seria uma cultura norte-americana baseada em vários fragmentos, né, de crenças, né, como grimórios americanos, o voodoo haitiano e o voodoo africano, né? O voodoo africano é aquele que vem de nação. Só a nação GG costumava cultuar o voodoo, era como se fosse o candomblé para eles, né? Tanto que os orixás eram chamados de loas, né? Existiam comunidades inteiras que para eles, por exemplo,
era, vamos dizer assim, não vou dizer dominada, acho que não. Era protegida, vamos dizer assim, era protegida por um único Loa, né? Vai, por exemplo, se os ubandistas e os candomblecistas gostam de Xangô, por exemplo, vamos dizer que lá eles gostam de Papa Legba, né? Que corresponderia mais ou menos ao Preto Velho daqui. Né? Seria uma comunidade abençoada por aquela figura, né, que pertencia àquela religião. O Loa, né, já no Haiti, né, quando surge o voodoo no Haiti, ele carrega também influências, como em Nova Orleans também carrega influências dos franceses, né? E esse Loa, ele tem características dos Loas africanos, né, por conta da religião voodoo, mas no Haiti e em Nova Orleans, né, ele teve a mistura da cultura local, né? Em Nova Orleans se cultuou muito o voodoo, que fazia parte da crença popular, que vinha tanto desse voodoo do Haiti, do voodoo da África, de grimórios da Europa, né, de cultos indígenas que vinham dos Estados Unidos, né? Eles misturaram todos esses cultos e criaram certas crenças, eles se baseavam em superstições, em feitiços, né? E assim por diante. Esse filme é bem interessante, se vocês puderem, tiverem condição, assistam. Ele aborda a religião e aborda o feitiço que eles jogam sobre a Caroline, a condição dela acreditar que aquele feitiço é real. Se ela não acreditar no feitiço, não funciona. Só que nós somos muito, muito impelidos a termos certas crenças. Crença não é religião, tá? Temos a crença em certas coisas, né? Acreditar que certas coisas possam ser reais, não racionalizar, né? E como a Caroline não racionalizou, ela corria o certo risco de ser vítima daquele feitiço. Não vou contar o final para vocês assistirem, tá? Bom, algum desses livros, como por exemplo A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, do Washington Irving, quem já leu é muito legal, né? É um livro, é baseado num livro, por quê? Porque no filme houve transformações, houve grandes transformações. Mas o filme e o livro, eles se apegam à mesma premissa, né? Por trás de um evento sobrenatural, inexplicável, né? Sempre existe a figura de um homem. Por trás da maldade, daquilo que eles chamam de o diabo, né? Existe a maldade de um homem, né? Então é por isso que muitas vezes ele te pede, racionaliza, né? Pensa direitinho, porque pode ser que este mal que você está julgando como uma coisa inexplicável, que não é desse mundo, ele venha pelas mãos de um humano, de uma pessoa que está afrontada na sua vaidade, né, e tudo mais, e você consegue dar uma luz para aquilo, né? Aliás, na maioria dos filmes adaptados, ele mostra isso, né? Que o mal, ele sempre tem a mão do homem por trás, né? Ele sempre consegue, o homem ele sempre consegue manipular as coisas de um jeito que faz com que as pessoas acreditem que foi o mal, né? Que ele estava inspirado pelo mal. E às vezes nós sabemos hoje em dia, né, que não é bem assim, que as pessoas elas se deixam
se deixam acreditar por coisas que na verdade teriam uma explicação lógica, vamos dizer assim. Bom, outro livro muito bacana é O Retrato de Dorian Gray, né? O Retrato de Dorian Gray, ele conta a história de um jovem que ele teve problemas no passado. Olha só, tá vendo como eu tinha razão, hein? Ele teve problemas no passado com o pai, né? Ele era, e com o vô também, ele era, não era bem aceito pela família paterna, né? Ele não era muito bem quisto, até que esse avô, que era muito rico, morre e só tem ele de herdeiro, né? E ele se torna um jovem muito bonito e muito rico, né? E ele começa a perceber, né, de acordo com as pessoas que ele vão andando, né, que uma delas é o Basil, né, que é um personagem que tinha um amor incondicional por ele. Ele começa a perceber que ele tem uma beleza que chama a atenção. Aí, né, com o passar da narrativa, eu gostaria também que vocês lessem esse livro, porque é muito bacana. Ele faz um pacto, né? Só que o pacto, na verdade, você não vê a figura do diabo, você só vê um quadro que o Basil pinta, né? O Basil pinta um quadro muito bonito e consegue capturar nas pinceladas dele toda a beleza do Dorian Gray, né? A juventude, tudo aquilo que ele não quer que vá embora. E ele faz um pacto com o diabo, que se o diabo desse a ele, né, ou melhor, mantivesse, né, nele toda aquela beleza, toda aquela juventude para sempre e depositasse todas as coisas ruins, decrépitas, todas as coisas velhas, todas as coisas que ele desconsiderava, ele daria a alma para o diabo em troca dele colocar no quadro aquilo que ele desprezava, né? E com o passar do tempo, ele vai esconder aquele quadro, porque o quadro vai ficando horroroso e ele permanece sempre bonito. Nesse filme, tem uma parte que eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. O livro, ele fala, mas eu acho que o audiovisual é mais interessante para vocês. Tem uma parte que ele gosta de uma moça, né? E ele fere os sentimentos dessa moça. O Basil gosta dele, ele fere os sentimentos do Basil e ele acaba perdendo os dois da pior maneira possível, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Dorian, de certa maneira, ele se desfez, ele matou aquilo